Fala assim, ó, verso 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, os desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com o que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Palavra bonita, né? Desde o começo dos louvores, falando de ovelha perdida, ovelha seca, falando que o rei está voltando. Todos esses louvores, quando estava louvando, pelo menos eu senti que fala dentro desse contexto aqui. Sim. Porque aqui o apóstolo Paulo vai dizer que nós estávamos mortos nos nossos delitos, nossos pecados. Nós éramos essa ovelha perdida. Nós éramos esses que estavam lá perdidos no mundo, não é? Sem chance de salvação, sem chance nenhuma de redenção, envolvidos nos nossos pecados, nossos delitos, corruptos, seguindo nossos desejos, nossos pensamentos. E aí Jesus Cristo, não tendo visto essas coisas que nós praticávamos, não tendo visto nada na nossa maldade, Ele nos amou. A Bíblia vai dizer em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sabe, quando eu vejo todo esse contexto sendo falado aqui pelo apóstolo Paulo e todo o contexto da Bíblia, eu vejo que o que Deus quer nos ensinar no contexto geral da Bíblia, na história que Ele nos ensina aqui, é que Ele quer nos mostrar que mesmo nós sendo tão errados, pecadores que somos, Ele mesmo assim nos amou e nos perdoou. Parece não é isso, Deus quer nos dar um exemplo. É verdade. Ele quer nos colocar uma coisa, Ele quer nos injetar o amor dentro do coração, porque o ser humano não sabe amar. Normalmente, o ser humano ele odeia, ele faz o mal, ele faz o que é errado. Mas aí Jesus vem com um exemplo tremendo e Ele injeta um amor no nosso coração. Sim, glória a Jesus. Aí Deus vai nos perdoar porque nós não merecemos e nós também temos que perdoar os outros, né? Não merece também. É um grande exemplo. A Bíblia, nós estávamos mortos, olha só. Já pensou sobre isso? Nós estávamos mortos, nossos delitos, nossos pecados. O morto não anda, o morto não fala. Mas Ele está falando aqui morto espiritualmente. Sim. Nós não nos conectávamos mais com Deus. Nós estávamos realmente nas trevas. Imagina só, quem está na treva morto não consegue buscar nada, não consegue alcançar nada, não consegue falar mais com ninguém. A gente achava que estava vivo, mas andávamos mortos. Nas trevas. Por isso que o que Jesus Cristo fez na nossa vida deve servir para que nós também façamos isso na vida dos outros. Nós fomos ovelhas perdidas e hoje somos encontrados. Aleluia! Tem muito mais ovelha perdida por aí. Glória a Deus, sim. Tem muita mais pessoas precisando da nossa ajuda. Para que nós também possamos ajudar essas pessoas. Não é à toa que Jesus falou que nós somos luz do mundo e sal da terra. Sabe? Nós sabemos que o inimigo segue o entendimento das pessoas. Não é isso? Aqui o apóstolo Paulo vai dizer assim, ó, que antes, ó, nós seguimos o curso deste mundo segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Nós também éramos esses antes. Hoje nós estamos aqui louvando, adorando a Deus, mas antes nós estávamos fazendo outras coisas. Estávamos xingando, estávamos nas festas, muitas vezes se embriagando, muitas vezes falando mal uns dos outros, muitas vezes odiando, querendo matar, querendo destruir. Mas hoje não. Hoje nós estamos glorificando. Aleluia. Hoje nós Glória a Deus. Com o Pai. Hoje nós estamos sendo agora essa ovelha que foi resgatada e quer resgatar. Sim. Hoje nós temos aquele que antes fomos acolhidos e agora estamos acolhendo. Antes nós éramos aquela folha que estava apodrecendo, mas Jesus deu vida. E agora somos a semente. Glória a Deus, sim. Somos árvores vivas na presença de Deus. Aleluia, Jesus. Hoje nós Jesus. podemos gerar frutos, esses frutos geram sementes, essas sementes geram mais vida. Sim, Jesus. Hoje Deus colocou algo em nós que é diferente do que tinha antes. Antes tinha morte, agora tem vida. Não é qualquer vida, é vida eterna. Sim. Muitas vezes nós andamos na terra parecendo que nós estamos
sem saber o que está acontecendo, mas sabe, o cristão deve saber o que está acontecendo a todo momento. O que está acontecendo é vida dentro de nós. Oh, glória. Tem vida dentro de nós. E essa vida tem que ser transmitida. Quem está vivo não deve andar que nem um zumbi. Quem está vivo não deve andar triste. Quem está vivo deve andar feliz, vivo, Sim. alegre. Porque essa alegria que vem de Deus deve transbordar dentro de nós. Essa alegria que vem de Deus deve ser demonstrada. Nós devemos ser a luz realmente do mundo. Quando alguém olhar para nós, deve ver a vida, porque a vida é a esperança. Sim. Nós somos a esperança no sentido de representação de Jesus aqui na Terra. É A verdade. igreja ainda é essa luz que dá esperança ao mundo. Nós somos aí essa luz que dá esperança ao mundo, querendo ou não. Cristo em nós, né? Cristo em nós é essa esperança. Aleluia. Sim. Vai trazer todas as coisas loucas. Mas interessante que o que o apóstolo Paulo vai dizer aqui? Ó, que nós seguirmos os desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Esse pensamento, é verdade. Muitas vezes o pensamento vem, cada pensamento louco na nossa cabeça, né? Cada pensamento, se a gente for seguir os pensamentos, a gente segue os desejos da carne, segue os impulsos. E tem tantos impulsos que a gente se deixa aí. A gente só esquece do poder que Deus nos deu às vezes, por isso a gente deixa aí. Mas se a gente lembrar que nós somos aqui agora a autoridade em Cristo Jesus, nós podemos repreender esses impulsos. Nós podemos falar assim, está repreendido em nome de Jesus. Pensamento maligno sai da minha cabeça em nome de Jesus. Sim. Impulso carnal sai da minha vida em nome de Jesus Cristo. Saia daqui falta de fé em nome de Jesus Cristo. Essas coisas não devem ficar em nós. Não devem ficar em nós. Porque nós somos aqui servos do Deus Altíssimo. Aleluia. É Glória a Deus. Estamos aqui adorando. É por isso que nós estamos aqui louvando. É por isso que aqui meu coração queimava quando nós estávamos louvando. Porque o Senhor estava falando conosco desde o início. Sim. Nosso Deus é um Deus vivo. Aleluia. E nós agora fomos ressuscitados nele. Maravilha. Antes nós estávamos mortos. Antes nós estávamos perdidos, mas agora fomos encontrados. Agora vivemos. Agora estamos vivos. Isso é motivo de festa, de Sim, celebração. sim, sim. O mundo quer celebrar um monte de festa, tem um monte de festa. Mas a verdadeira celebração é a vida que Deus nos deu através do seu Filho. Essa deve ser a celebração verdadeira. Essa deve ser o nosso anúncio. Vida para quem está morto. Vida para quem precisa. Sim. Nós um dia precisamos. E Ele nos resgatou, sem nós merecer. Olha aí. Então ele continua. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Ou seja, ninguém merecia. E por isso ele fala, pela graça nós somos salvos. Aleluia, sim. E o que é a graça? A graça é um favor imerecido. A graça é um favor imerecido. Ninguém merece a graça. Nem eu, nem você, ninguém merece a graça. Se nós fôssemos por merecimentos, todos nós estaríamos perdidos. Eu não sei porque muitas das vezes nós queremos que os outros mereçam alguma coisa de nós. Não é isso? Ah, fulano não merece a minha conversa, a minha companhia. Fulano não merece que eu perdoe. Fulano não merece nem que eu dê atenção. Mas será que nós merecemos alguma coisa de Deus? Sim. Porque a Bíblia diz que pela graça, não foi por mérito. Nós não merecemos, meus amados. A verdade é essa. Pecadores, mortos em ofensas e em pecados, sem merecimento. Por isso, quando esse ensinamento era no nosso coração, nós deveríamos glorificar a Deus com toda a nossa força. É verdade. E amar nosso próximo como a nós mesmos. Sim. Com toda a nossa força. Aleluia, Jesus. Veio um homem falar com Jesus Cristo, Senhor, como que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus falou assim, guarda os mandamentos. Não rouba, não mata, não adultera. Guarda os 6 mandamentos, se refere ao próximo. O João falou assim, eu já tenho feito isso. O que mais me resta? Porque talvez nós tenhamos feito todas essas coisas, né? Talvez a gente não roube, talvez a gente nunca matou, talvez a gente nunca adulterou, talvez a gente nunca cobiçou nada de ninguém. Mas e quando se refere aos outros 4 mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas? Quando ele falou assim, venda que você tem, doa aos pobres e siga-me. O jovem falou assim, não. Desanimou, voltou para trás e foi embora. Por quê? Porque ele amava mais as riquezas do que a Deus. É verdade. Talvez na nossa vida, meus amados, isso é verdade. Vamos ser sinceros, talvez na nossa vida não seja a riqueza, mas seja outras coisas. Talvez seja alguma coisa que nós amamos muito, que nós não deixamos de lado de nenhuma maneira, mesmo que aquilo seja, o amor daquilo seja maior do que o amor para com Deus. Sabia? Tem muitas das coisas que se a gente for colocar, falar assim, será que você viveria sem isso? Será que você conseguiria passar um dia sem, ou uma semana, um ano, sem alguma coisa que... Será que se alguém falasse assim, olha, será que se eu tirar de você isso aqui agora, você consegue ficar sem?
Será que você consegue dar lugar a isso aqui, deixar de lado por um instante? Porque muitas vezes a gente não consegue, tem coisas que a gente não consegue. Tem gente que não consegue parar de comer, tem gente que não consegue parar de falar, tem gente que não consegue parar de, não sei, de comprar, tem gente que não consegue parar de fazer um monte de coisas, que são coisas que entram na frente de Deus, porque na verdade, quando você ama essas coisas de sobremaneira que não consegue parar, aquilo se torna um vício. Sim. Quando é um vício, se torna um amor, e muitas vezes é maior do que o amor para com Deus. Mas só que Deus até disso nos libertou. Talvez você não sabia, mas saiba disso agora. Até dessas coisas Deus nos libertou. É verdade. Porque antes nós estávamos mortos, mas agora estamos vivos. Quem está morto anda em prisão. Quem está morto anda em cativeiro. Quem está morto anda preso espiritualmente. Mas quem está vivo foi liberto do espírito. Em Cristo é o final de toda maldição. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. É o Sim. final de toda maldição, meus irmãos. É verdade. É. Toda maldição. Talvez o inimigo venha fazer barulho, venha querer fazer medo, mas não tenha medo do inimigo. Sabe por quê? Porque em Cristo Jesus é o final de toda maldição. Cristo é o Sim. fim da maldição da lei. Em Cristo é o fim da maldição da lei. Jesus Cristo é aquele que veio para salvar e ele salvou. A Bíblia diz que em Cristo Jesus foram perdoados, em Cristo Jesus, nossos pecados e nossas enfermidades foram saradas. Nossos pecados foram perdoados e as nossas enfermidades foram saradas. Na chaga de Jesus Cristo. Se você crer nessa palavra e você tiver fé, doenças são curadas. Sim. Porque muitas das vezes a gente crê assim, meu pecado foi perdoado. Mas no mesmo versículo que fala que o pecado foi perdoado, fala que as feridas também foram saradas. Sim. E tem muita gente que não toma posse disso. E eu estou aprendendo cada vez mais a tomar posse disso na Bíblia. É verdade. Tanto as feridas como os pecados foram perdoados. As feridas foram saradas. Ou seja, as suas feridas foram saradas e os seus pecados foram perdoados por Jesus Cristo. Glória a Deus. Eu aprendi com um grande homem de Deus que você tem que acreditar 100% no que a Bíblia diz. E eu estou aprendendo a fazer isso. Não vou dizer que eu sei 100% fazer isso, porque às vezes a mente humana, os pensamentos humanos, como aqui foi dito, eles nos tomam de repente e nos levam para outro lugar. Mas você tem que aprender a acreditar 100% no que a Bíblia diz. Sim, sim. Se a Bíblia diz que nossos pecados foram perdoados, eles são. Se a Bíblia diz que nós estamos vivos em Cristo Jesus, nós estamos. Se a Bíblia diz que o poder da morte não tem mais domínio sobre nós, não tem mais domínio. Sim. Se a Bíblia diz que nosso Deus é o Deus que chama as coisas que não são como se fosse, Ele é o Deus que chama as coisas que não são. Aleluia, Jesus. Se a Bíblia diz que nada é impossível àquele que crê, nada é impossível àquele que crê. E quando a Bíblia diz que nada é impossível, ela não exclui nenhum item. Você que está me ouvindo, meus irmãos, nada é impossível para vocês. É verdade. Jesus falou assim, se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, vocês pedirão qualquer coisa e vos será concedido. Glória a Deus. Vos será concedido. Agora, para nós estarmos em Cristo Jesus, nós temos que amar ao próximo como a nós mesmos. Sim, sim. Nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas. Nós temos que honrar a Deus de verdade. Porque se Deus nos deu essa vida, nos perdoando sem nós merecermos, como filhos amados dele, nós devemos honrá-lo, imitá-lo, fazer as mesmas obras que ele fez, copiar a ele. Porque foi isso que Jesus Cristo fez, não foi? Fez a vontade do Pai, não a dele. É verdade. A vontade do Pai. Porque lá no